É uma paz, a paz do eterno a todos. Eu estou gravando esse vídeo aqui devido a uma postagem. Uma postagem que foi feita em uma página e eu respondi. E respondi, eu fiz até escrevi na minha página no Facebook. E às vezes a troca de valores, ela às vezes é impressionante como o ser humano ele consegue, né, rapaz? Ele consegue se encaixar nas trocas de valores. Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é duro você, difícil, dói falar a verdade, dando às vezes a entender que dói falar a verdade na pessoa que ouve. Eu chego a dizer que dói mais em quem diz a verdade. Dói mais na pessoa que fala a verdade. Por quê? Porque geralmente quando uma pessoa fala alguma coisa e ele se incomoda, ele às vezes se envolve. Geralmente o que dói nele falar, porque às vezes você tem que falar a verdade para quem você ama. E por questão de bom senso, às vezes, aquelas pessoas que você ama, né, às vezes elas, umas não entendem, outras não querem entender, mas de fato se machucam. Mas dói muito mais em você, porque você se sente mal em falar uma coisa. Você se sente mal às vezes. É como um pai, quando um pai chama um filho e ele diz: não, não faz isso, isso não é bom. O filho se machuca todo, mas o pai dói, aquilo dói lá no coração dele. Você, poxa, dá um não ao meu filho. Ensinar como é difícil. Às vezes a experiência que você tem, né? Você quer passar para outros. E nada impede de eu aprender, mesmo com 57 anos. O que me impede de eu aprender de alguém mais novo do que eu? Não, eu vou me posicionar, não sei, não quero saber, porque eu sou mais velho do que vocês. Isso não existe. Então isso que eu escrevi é tentando esclarecer um pouco o que está acontecendo. Como que eu vou me comportar diante de uma pessoa que usa as escrituras para se esconder atrás dela e aliciar cristão? Fazer aliciadores. E quando você consegue fazer, você parte para um caminho, geralmente não tem volta. E quando tem volta, é 2, 3 décadas atrás. Então nós tirarmos do poder um grupo de pessoas corruptas e com tendências, às vezes, tendência a esse socialismo, né? Que por trás disso, sabemos o que está por trás disso. Tiramos um grupo desse, aí colocamos um outro grupo. E esse grupo vem, alguém desse grupo vem usando Bíblia para manipular as pessoas. E eu tenho que ficar quieto. Usando o texto da Bíblia para se esconder e procurando encaixar o texto da leitura, que ela tem outro objetivo, ela tem outro princípio, e tentando se encaixar nele, na verdade dele, o conhecereis a verdade vos libertará, encaixar o texto bíblico, porque sabe que do outro lado da ponta tem um monte de gente que segue um monte de homens, e seguir mais um não vai ter problema nenhum. É só mais um que vai seguir. O conhecereis a verdade, aí vem um monte de gente religiosa, né? Não, ele fala a verdade, porque o discurso sobre a verdade é bonito. Nada melhor do que político para falar sobre a verdade, para só discursar sobre a verdade. Só retórica. Porque na prática é outra coisa. E eu não vou concordar com isso. Ainda que seja uma pessoa que eu fui lá e ajudei a eleger. Ajudei e muito até. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou sair de uma ditadura corrupta para entrar em uma ditadura religiosa, porque para mim é tudo igual. Se procurarmos na história da humanidade, nós vamos ver as ditaduras religiosas em países, como é que foram? Ao ponto de uma dessas ditaduras religiosas, 62 milhões de pessoas foram mortas. Em nome de Deus, é claro, né? Que não iam matar em nome do diabo. Não, nesses casos aí, quem mata é Deus, né?
Essa é a impressão que dão. Eu não vou entrar numa dessa. Um sujeito que se coloca agora como quase uma entidade, porque o Lula se colocou como uma entidade para os petistas. Aí vem o Bolsonaro agora se colocando quase como uma entidade, uma divindade cristã. Que é isso? Promovendo até jejum para esse grupo religioso. É inacreditável o que nós estamos vivendo. Ah, vamos orar por Bolsonaro, vamos orar por ele. Orar por Bolsonaro? Vamos compreender um pouquinho. E por isso eu escrevi aqui, olha, na minha página. Desculpe os erros de português, tá bom? Não liga para isso, não. Vamos no princípio do assunto, tá bom? No mérito do assunto. Minha resposta foi essa. A pessoa citou Timóteo, né? Na escrita de Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. E eu respondi, eu não sou discípulo de Timóteo, eu sou de Cristo. Ficaria então escandalizado se eu dissesse que quem me salva é Cristo e não Timóteo? Timóteo não me salva. Ah, mas está escrito lá na Bíblia, Timóteo escreveu. Sim, mas eu não sigo Timóteo, eu sigo a Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é Jesus e não o que Timóteo disse. É isso e pronto, acabou. A palavra de Deus, o verbo vivo é Cristo, é uma pessoa. Nem tudo que está escrito... Deixa eu terminar de ler primeiro aqui, né? Com certeza, se ele estivesse morando no regime da Coreia do Norte, ele jamais mandaria alguém orar pela saúde ou prosperidade do líder supremo da nação, que também se intitula uma entidade, uma divindade. O problema é que a crendice criada em cima de textos bíblicos, fora de contexto, gera falsas palavras de Deus. Porque é isso que fazem. Pega um texto bíblico e em cima do texto bíblico cria uma palavra de Deus. E aí se passa como mediadores entre Deus e os homens. Eu não vou entrar em uma roleta russa dessa, porque eu vou me deparar um dia com a verdade de Cristo Jesus. Não é isso? Vamos lá. Porque irão perceber que nem tudo que está escrito é palavra de Deus. Principalmente aquelas que mandam apedrejar meninas vítimas de estupro ou esfaquear filho que desobedece aos pais. Está lá, está na Bíblia. Escrito por algum levítico, alguém da tribo de Moisés, ou mandado por Moisés. Ou eu estou enganado? Está lá. Bíblia é a palavra de Deus? Não é Jesus a palavra de Deus? É a Bíblia? Então pratica isso. Quando uma filha é abusada e ela não gritar, seja ela morta apedrejada depois de abusada, estrupada. É isso que é a palavra de Deus? Isso é narrativa, é escrita, preceitos, é como se fosse uma constituinte dos judeus, dos israelitas. Aí pegam agora os religiosos, transformam isso em palavra de Deus, tira Jesus com palavra de Deus e coloca os textos bíblicos, e pior ainda, as pregações em cima dos textos bíblicos, que é botando palavra na boca de Deus e mediando, é Deus que está falando. Eu não vou entrar numa roleta russa dessa. Por mais que a unanimidade seja extraordinariamente grande, né? É unânime, né? Vou arredondar a coisa aqui. E antiga, né? Vício antigo, vício religioso antigo, só dá nisso. Muito bem. Porque irão perceber que nem tudo que está escrito é palavra de Deus. Principalmente aquelas que mandam apedrejar meninas. Isso foi a resposta que eu dei. Meninas vítimas de estupros ou esfaquear filho desobediente. Procura lá em Deuteronômio que você vai encontrar isso. E em Levítico também. Você pega um jovem, imagina você ter um filho, você fala 1, 2, 3 vezes, ele desobedece. Você fala de novo, ele desobedece. Na terceira vez, segundo o que está escrito na Bíblia, você tem que pegar teu filho, arrastar para o arraial e lá você mata ele asfixiado. Isso é uma loucura. Isso é uma tragédia. Isso é ridículo. Mas isso não, que isso daria escândalo, né? Mas aí faz outras coisas. Usa outros textos para justificar uma crença religiosa. Olha, Bíblia como palavra de Deus, você converte seguidores. Mas Jesus como palavra de Deus, você converte salvos. Você faz salvos pela fé. É isso aí. Quando você pega textos bíblicos e você faz ao teu bel prazer, usa o teu bel prazer para justificar a tua vida religiosa. E uma igreja, uma religião,
A Bíblia é um prato cheio para tu formar uma religião. Qualquer um pode formar. E diversificar da mais improvável possível, você vai conseguir. Por isso que cada uma igreja não combina com a outra. Uma tem doutrina do que a outra. É uma coisa extraordinária. Extraída da Bíblia. Porque cada um pega uma Bíblia e transforma ela em palavra de Deus. E dali ele tira milhões de Bíblia da cabeça dele. Através de textos bíblicos. Vamos lá. Lá, Jesus como palavra de Deus, você leva os homens a ser salvos pela fé. Não a ser um religioso e seguidor e convertido a uma igreja e a uma pessoa. Ou alguém. Correto? Vamos lá. Quer que eu mostre a lista de contradição? Eu tenho mais de 5.000. Na verdade, é 5.500 números. Textos com complicações. 5.000 contradições, pois a palavra de Deus é Jesus. E com Jesus não se faz seguidores da igreja ou religião. Se faz salvos pela fé. Olha, você quer ver uma coisa? Você pega, por exemplo, imagine eu chego dentro de uma igreja e eu vejo um pastor pregando que a Bíblia é a palavra de Deus, e ali ele está dizendo ali que Jesus, ele está dizendo ali, contando, por exemplo, a morte do rei Saul. Eu, na hora, vou perguntar para ele, pastor, como Saul morreu mesmo? Repete de novo aí. Saul morreu, ele se atirou sobre a sua espada. Pastor, mas a mesma Bíblia que o senhor está lendo aí tem mais 2 versões. Uma morto pelos amalequitas, outro morto por um filisteu. Na mesma Bíblia, 3 versões. É como se Deus tivesse 3 palavras. Nem 2, 3. Aí você vai dizer, a Bíblia é a palavra de Deus? Não. A Bíblia é o livro. Tanto é que nesse debate, a irmã disse, eu botei ali como se fosse masculino, mas é feminina. A pessoa com quem debatendo. Dizendo, então pega a sua Bíblia e rasga. Não, de jeito nenhum, eu leio todos os dias. Se é o único livro que eu tenho que contém informações sobre a palavra de Deus, que é o Cristo vivo, eu vou deixar um livro desse? De jeito nenhum. Mas se você diz que tem contradições, não. Eu retenho tudo, eu examino tudo e retenho só o que é bom. A própria Escritura dá conselho sobre isso. Olha, em João 5,39, os judeus tinham esse mesmo problema. Eles acreditavam tanto na leitura das Escrituras, da Antiga Aliança, que eles não acreditaram que Jesus era a palavra de Deus. Aí Jesus, no verso 40 e 41, João 5, 39 a 41, Jesus disse, por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos. Por isso que essa maioria de cristãos aí tem medo, pavor, de passar por essa porta estreita, que Jesus é a palavra de Deus viva, é o verbo vivo de Deus. Não quer essa porta, não. Quer essa porta escancarada que está aí de 2000 anos, essa porta escancarou, transformando textos bíblicos em palavra de Deus, como pegou um Salmo 23, por exemplo, é um grande exemplo disso. A intenção de Davi era que o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Aí vem esse esquema religioso, não, é o nada me faltará, para iludir as pessoas que nada está faltando. Aí está faltando saúde para todo mundo aí, olha. Principalmente para as pessoas que estão perdendo as suas vidas. Está faltando. Na minha vida, muitas vezes, faltou coisas da minha vida. Mas nunca me faltou o Senhor na minha vida. Isso é que importa. Era isso que Davi queria dizer. Mas como transforma a palavra, Bíblia em palavra de Deus, aí embutiram lá o nada me faltará, e tem um monte de gente aí atrás de ser crente de uma igreja para não ficar pobre, outros para ficar rico, outros para não perder o emprego, outras para ter bens materiais. É nisso que dá religião, gente. É nisso que dá as pessoas perder o bom senso e seguir, às vezes, aquilo que você percebe que está sendo enganado. E as pessoas ali insistindo no erro. Como estão insistindo agora. Pessoas joelhadas em portas de igrejas. E antes criticavam os judeus porque ia no muro das lamentações ali, no pedaço do muro. E agora estão na porta das igrejas porque estão fechadas, se contaminando na porta da igreja. Que é proibido se contaminar dentro. Não atende as orientações da justiça, as orientações de governantes. Você está atento a isso? Para seguir, às vezes, uma mente doente de uma pessoa que está pensando aí só no poder, se reeleger no poder, e agora se intitulando o líder espiritual desse povo. Promovendo o jejum. É o jejum de Josafá. É inacreditável. Aí
Não vai lá na Bíblia para ver quem era de fato Josafá, o que fez e o que não fez. As boas amizades que tinha. Como Acabe e a sua esposa Jezabel. Mas é isso. É isso que dá. E quando a gente fala a verdade para as pessoas, quem se machuca é a gente. Porque tem que falar às vezes para a pessoa que você ama. Vamos ver o que Timóteo escreveu aqui. Diz assim: antes de tudo, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Preste atenção, para que tenhamos. Oração olhe bem, reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade. Essa é a minha oração. Eu não vou orar para o Bolsonaro insistir nessa loucura, nesse suicídio político, e levando pessoas a se contaminarem nessa multidão com ele lá, pegando na mão das pessoas, passando no nariz e destruindo o seu próprio governo. Eu não vou orar por uma cabeça dessa. Eu vou orar para que ele acorde, para que tome vergonha na cara. Eu vou orar, vou puxar a orelha dele, em vez de puxar o saco, eu puxo a orelha. Porque puxar o saco o tempo todo que tá aí o presidente enfiado agora nas suas loucuras e maluquices. Que são cúmplices nessas atitudes malucas do presidente. Que nós não tivemos paz. Desde o dia que nós votamos nesse homem, nós não tivemos paz. O país não consegue ter paz. Ele partiu para uma guerra com a esquerda, um conflito com a esquerda envolvendo evangélicos, envolvendo religiosos, querendo envolver toda a sociedade. Nós votamos para apaziguar a nação, para o país ter paz. Ah, mas ele não é ladrão, não é criminoso, não tem roubalheira com ele. Não é só isso, gente. Se nós não tivermos atento agora, se morrer, será que essas pessoas suportariam ver 50, 100 mil pessoas morrendo? Como em Nova York, enfermeiros e médicos estão chorando, que foram treinados para cuidar e salvar vidas. E agora, infelizmente, estão sendo servindo para ajudar a carregar corpos. Será que o Brasil tem estômago para isso de verdade? E se nós estamos até aqui, aos pouquinhos nós estamos vencendo. Poucas pessoas que têm entendido isso têm alertado ao povo: cuidado, não se exponha, não se exponha. E aí tá uns religiosos por trás do Bolsonaro aí, forçando a abrir as igrejas aí. Isso é uma tragédia anunciada se ele fizer isso. Não vou orar por Bolsonaro. Não vou orar por Bolsonaro prosperar. Não conte comigo. Ah, mas a Bíblia manda. Não, a Bíblia manda para que... Aqui, deixa eu ler de novo, tá bom? Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Essa é a minha oração. Senhor, abre a cabeça desse homem para que a população tenha uma vida tranquila. Repreende esse homem para que esse homem aprenda a não arrumar mais problema para essa nação. É o tempo todo arrumando problema para essa nação. Ah, vou orar para ele prosperar o caminho dele? Vai! Eu duvido. Se Timóteo morasse na Coreia do Norte na época, e com o regime norte-coreano, eu duvido que ele iria orar para prosperar o governo da Coreia do Norte. Vai, Maduro, vai orar na Venezuela para o Maduro, para ele prosperar, para o governo estar bem, o governo se dar bem, o governo fazer a coisa certa. Vai ver qual é a coisa certa que ele está fazendo lá. Não! A minha ação para o Bolsonaro é: ou ele se conserta ou tira esse homem daí. Paulo, mas você votou nele, eu perdi amigos por causa do Bolsonaro. Para quê? Para 1 ano e 4 meses de problema, encrenca, envolvendo os poderes, querendo destruir tudo, ele destrói tudo ao que está ao seu redor. Não entro nessa. Não entro nessa. Só que escolheu uns bons ministros. Um governo que 1 ano e 3 meses sem corrupção, graças a Deus.
Mas tirou isso, é o desastre anunciado para a nação. Desastre anunciado para a nação. Não dá sossego aos poderes. E quer destruir agora, né? Fecha Congresso, fecha STF, fecha tudo, e agora ele se torna um rei do Brasil. Vai, tontos! Você não sabe o que é uma ditadura familiar, como na Coreia do Norte, quando uma família vem e domina tudo. Graças a Deus nós temos umas forças armadas que não caem nessa cilada maluca. Graças a Deus. Que nós temos as forças armadas que quer o bem-estar da nação, quer paz na nação, apaziguar os poderes da nação e tirar o país dessa situação terrível que nós estamos entrando. Você já imaginou se as forças armadas se rendessem a isso? Se rendessem ao que aconteceu ontem? Hoje os tanques estavam na rua aí. E nós poderíamos contar com uma grande tragédia nesse país. Não tragédia provocada pelos militares, mas por essa doença maligna que está aí, que é o coronavírus. Esse terrível mal que está sobre o mundo inteiro. E é o único sujeito que nós elegemos que aí está provocando toda essa confusão. Em uma hora de união, que o país precisa de união, ele está trazendo uma confusão do diabo. Trazendo insegurança para todo mundo. Se a nossa preocupação já era o coronavírus, agora é muito mais. É a confusão que está trazendo. Vai buscar solução, camarada. Eu vou orar para Deus te abrir o teu entendimento, para você buscar solução. Para quê? Vê de novo aqui. Pelos reis, orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Essa é a minha oração por ele. E se ele não consegue viver em paz, se ele não consegue ter paz, se ele não consegue harmonizar o país, que saia. Que suma. Que desapareça. Que dê lugar ao vice. Ao menos o vice não é estúpido. É educado. É um homem polido, trabalhado. Honesto, direito, decente. Que tem diálogo. De fino trato. Ao menos isso. Olha, não oro. Não oro para governante estúpido. Não oro para governante pavio curto. Não oro para esse tipo de gente. Não oro para quem não tem diálogo. Não oro para quem não sabe pacificar um país, trazer paz a um país. Não oro. Não oro para uma pessoa que destruiu a sua base eleitoral em poucos meses de governo. Em 4 meses já estava brigando por reeleição, brigando com o PT. E tentando envolver a nação inteira na guerra dele com o PT. Ainda bem que a maioria dos que não quiseram esse governo petista aí, e votou no Bolsonaro para não querer de volta à esquerda, a maioria dessas pessoas tem consciência de que nós não vamos repetir a dose em permanecer com essa guerra. Essa guerra de Bolsonaro e PT é deles. Não é do país, não é nossa. Não é da nação, é deles. E já estamos de saco cheio de ver essa puxação de saco desse povo. Puxando o saco de uma pessoa desequilibrada. Quer orar? Ore. Ore para ele se converter à verdade. Ore para ele pegar aquele texto João 8,36, não é isso? 8,16, não me lembro. Pega para ele pegar aquele texto e comer, pegar um pedaço de Bíblia e comer, engolir. Para ver que, quem sabe, ele para de falar naquilo. Porque usa aquilo ali com má intenção. Usa um texto bíblico para aplicar, para se esconder, esconder ele e a sua mentira, que para a galera, para enganar a galera. Não caímos nessa. Basta esses líderes religiosos que já tem aí. Basta essa turma que estão por trás dele aí, forçando ele a tentar abrir de novo as igrejas aí, para contaminar meio mundo de gente. Basta esses líderes que estão jogando textos no ouvido dele, textos bíblicos, fala isso, fala isso, fala isso. E bem sabemos quem são esses profetas que estão atrás dele. Ah, mas toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. Besta, bobo, babaca. As escrituras dadas aos profetas. Era isso que está lá nos originais que Pedro queria dizer. Porque se toda a escritura é inspirada, me responde para mim. Como Saul morreu? Vamos ver.
Qual é a inspiração verdadeira? Na tua Bíblia tem 3 versões. Diz para mim qual é a verdadeira. Como Judas morreu? Qual das 2 versões você quer passar para mim? Se eu pegar aqui um relatório aqui, você vai dizer... Ih, aí é melhor me ofender. Aí é melhor me ofender, porque me ofendendo desqualifica o que eu estou dizendo. Então é melhor me ofender mesmo. Acorda, aproveita a oportunidade que Deus maravilhoso está dando agora para você sair debaixo dessa autoridade religiosa, de mediadores que estão mediando entre Deus e você em cima de textos bíblicos e dando as interpretações, as revelagens que eles querem. Acorda! Segue a Jesus, o único mediador que deu a vida para você, o único pastor que deu a vida para você. Aproveita essa oportunidade agora de libertação que milhões de pessoas estão tendo na terra, que não precisam de mediador para ter Cristo. E a igreja é você, onde você está, dentro da tua casa, você é a igreja de Cristo. Aproveita agora para aprender. Aprende de Jesus, que é humilde e manso do coração. Mas você quer aprender dos teus líderes? Ele vai te ensinar o quê? Vai ensinar essas babaqueiras, idiotizando as pessoas, e fazem isso. Olha, eu chego a dizer que a maioria não faz de propósito. A maioria faz porque estão sendo enganados. Foram enganados, estão sendo enganados, e por isso enganam. Mas há um grupo aí, uma meia dúzia de pessoas na Terra que sabe o que está fazendo, tem ciência do que está fazendo. Sabe que estão tomando o lugar de Jesus como mediador nos corações dessas pessoas humildes. Estão fazendo isso deliberadamente. E muitos, e alguns até se enriquecem com isso. E se eu disser isso, você não vai ignorar não, né? A não ser que você não queira enxergar também. É isso aí. Com a paz do eterno. Você não gostar da verdade não é problema. É como está escrito, né? Por não darem crédito à verdade, foi-lhes permitido que um espírito de mentira vos engane. É isso aí. Ora, o que tem de espírito maligno se passando por Deus, o que tem de espírito maligno se passando pelo Espírito Santo de Deus, o que tem de espírito maligno se passando por Jesus. Por isso é que a escrita lá, João diz, em 1 João 2, 26, 27, né? Por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira, e não é falsa, para que ninguém precise vos ensinar, e ele vos ensinará todas as coisas. Jesus não disse isso? Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração e encontrarás paz para vossas almas. Jesus não disse isso? E você deixar de aprender com o ungido de Deus que é Jesus para aprender com esses ungidos dessas igrejas. Que o único ungido é Cristo. E todo aquele que crê em Jesus tem a unção do Santo na sua vida, para que ninguém precise vos ensinar. Acorda! Se converte à verdade de Cristo Jesus. Parem de ouvir mediadores, homens. Não foi isso? Paulo, joga a tua Bíblia. Não jogo não. Lá da referência do meu Salvador, da palavra viva de Deus, que é Jesus. Paulo escreveu. Antigamente Deus falava através dos profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus. Aí Deus se arrependeu de ter colocado Jesus no lugar dos profetas e elegeu para falar com você agora através do teu pastor pregador de texto bíblico, que vai abrir o texto bíblico e dar a interpretação dele, a revelagem dele, e você acreditar que é o Espírito Santo de Deus. Por não derem crédito à verdade, foi-lhe permitido que um espírito de engano vos engane. Um espírito de mentira vos engane. É isso aí. Um abraço para todos que um dia assistirem esse vídeo. Eu espero que você acorde. Eu espero que você siga ao único mediador entre Deus e você, que é Jesus. Eu espero que você siga unicamente a voz do pastor que deu a vida por você, Jesus. Mais ninguém. Eu espero que você venha nascer de novo, entendendo essas coisas. Que você é a igreja, você não precisa de igreja, você é a igreja. Deus fez morada no seu coração, templo do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você entenda isso. Se você nascer de novo, você vai entender essas coisas.
Quando não se nasce de novo, não entende. Não entende, não quer entender, não compreende, não quer compreender. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, não entende. É isso aí. Cabe a você escolher o que é melhor para a tua alma. Ou você seguir a Jesus, o único mediador entre Deus e você, ou seguir outros mediadores que vão pregar para você em cima de texto bíblico e dizer para você que Deus está falando com ele para falar com você, mediando para você. E aí essa turma ainda fala mal de católicos. Ai, 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 ai. É inacreditável. Com a paz do eterno. Vou desligar aqui. 47 minutos. Demorou demais. Nosso Deus, hein? Um beijo para todos. Todos que assistiram um dia esse vídeo, ok? A paz do eterno.